Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez aqui, unidos e reunidos para darmos continuidade ao nosso processo formativo e, claro, devemos começar esse processo sempre do nosso jeito, em oração. Então, vamos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar a oração do Veni Creatus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente, iluminai, os nossos corações enchei de amor. Nossa fraqueza, encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo, repeli e concedei. Concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. A Pai ao Filho Salvador, por nós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vem, Espírito Santo, e vem fecundar o nosso coração para a palavra, para o ensinamento. Vem fecundar a nossa mente para a abertura do ensinamento que Deus quer para nós. Vem, Espírito Santo, para nos ajudar a sermos melhores para o Evangelho, para a palavra, para a obra de Deus na renovação carismática católica. Vinde, Espírito, e abençoa, Senhor, esse nosso momento de formação pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o tema do nosso encontro, é a história que a Bíblia conta. Tá? Vamos dar continuidade agora ao nosso assunto. Deixa eu pegar aqui o meu slide, por favor. Compartilhando aqui. Veja, nós paramos, basicamente nós paramos aqui. Deixa só a tela preencher aqui para nós termos noção de onde nós paramos. Ó, o tema que nós começamos a trabalhar na última aula, e nós paramos, né, no último ensino, o tema é a história que a Bíblia conta. Eu disse para vocês que, como era um assunto bem extenso de trabalhar, eu preferi dividir em duas partes. Eu trabalhei na última formação, eu trabalhei um tópico 1, 2 e 3 aqui, né? Eu trabalhei a biblioteca de Deus para a humanidade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e as classificações do Antigo Testamento, e fechei com uma visão histórica dos livros do Antigo Testamento. Então, portanto, hoje nós vamos começar aqui no item número 4 e vamos finalizar com o item 6. Começaremos pelas classificações do livro do Novo Testamento, né? Passaremos pelos tipos de tradução da Sagrada Escritura para o português, que é bem menor a análise, e fecharemos com uma análise menor ainda, que são as línguas em que a Bíblia foi escrita. Acho que você deve lembrar dos últimos nossos ensinos, né? E posteriormente estaremos exercitando isso aqui conosco, irmãos. Vamos começar então a nossa formação. Eu quero que você pegue agora, por favor, a sua Bíblia e abra lá em São Mateus, capítulo 5, o versículo é o 17. Por favor. O assunto agora é Novo Testamento, irmão. Tá? Novo Testamento. Vou falar sobre a nova aliança. Então, para começar, eu assim, em oração, estudando, Deus me deu alguns direcionamentos para trabalhar. A começar com essa passagem bíblica que eu vou trabalhar agora com vocês. Peguem, por favor,
e leiam comigo São Mateus 5,17, que fala assim: não julgueis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Irmãos, são palavras de salvação para nós, esse lindo versículo bíblico de Jesus, que ele fala no contexto do Sermão da Montanha, onde tem vários ensinamentos belíssimos, né, que Jesus está começando a sua vida ministerial, e dentro do Sermão da Montanha ele vai trazer uma passagem para confortar a alma dos judeus daquele momento histórico. Eu não vim aqui para abolir Moisés, os profetas, a lei, né? Moisés é a lei, né? A Torá. Não vim para fazer isso, mas eu vim para quê? Eu vim para levá-los à perfeição. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, irmãos. E para isso eu quero pegar aqui um trecho da Dei Verbum, que é um dos subsídios que eu usei para esta formação. Eu até recomendo que você pegue para ler. Na internet você encontra facilmente. Ou compre também numa das livrarias católicas, né, irmãos? Eu peguei o trecho de número 17, que fala assim, ó. Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, não esqueçam, tá? A Bíblia é formada por dois grandes testamentos, né? Dois grandes agrupamentos de livros. Tá? Dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Vocês entendem isso, meus irmãos? A palavra latente é muito mal usada, né? A pessoa, quando fala assim, eu estou com algo muito latente, é como se algo tivesse visível. Não, latente não é visível. Latente, pelo contrário, ele é oculto. Então, o Novo Testamento, segundo fala aqui a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a revelação divina, né? Portanto, para nós, um ensinamento importante, diz que o Novo Testamento estava oculto, presente e oculto no Antigo Testamento. Aí continua. O Antigo Testamento está patente no Novo. Aí vem a palavra patente, que é exposto. O Novo Testamento ele expõe o Antigo Testamento, trazendo, como falou Jesus, a sua perfeição, aquilo que foi ensinado pelos profetas e pela lei. Aí fala, pois, apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é anunciado com a sua força, com a sua verdade, e o Novo Testamento vai dar pleno significado àquilo que foi anunciado. Aí fala, né? O Novo Testamento ele vai iluminar e explicar o Antigo Testamento. Louvado seja Deus, irmãos. E aí, para entender um pouco disso, eu queria que vocês tivessem uma noção muito clara disso, meus irmãos. Por quê? Veja, a Dei Verbum não está diminuindo o Antigo Testamento. Não, pelo contrário, está valorizando a partir de Jesus, que dá pleno significado, pleno conhecimento daquilo que Deus quis revelar lá no Antigo Testamento. Por isso que a gente pode afirmar que o Novo Testamento ele planifica o Antigo. No entanto, ele não anula o Antigo Testamento. Ele não apenas confirma o Antigo, ele dá plena razão e pleno conhecimento. Então, o Antigo Testamento não perde a sua valia, até porque, irmãos queridos, o Antigo Testamento tem uma verdade de fé anunciada para um contexto, uma mensagem teológica própria do tempo, do contexto histórico, daquele momento, próprio para aquele momento, para naquele momento mostrar a vontade de Deus, e claro que não necessita da chancela do Novo Testamento. No entanto, para nós católicos, e aí eu quero lembrar mais uma vez a formação lá do ENF, do Encontro Nacional de Formação, lá no stand do Ministério de Pregação, o formador, o grande formador que formou para a gente, o
padre Michael falava, né, que para nós católicos, o óculos que nos faz olhar para a Sagrada Escritura, que nos faz olhar tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Ele é o nosso óculos. Então, aí vem o significado, né? Enfim, já para o judeu, o Antigo Testamento, os óculos deles é Moisés. Isso é natural, né, irmão? Então, acho que deu para entender isso. Então, vamos começar aqui. As classificações dos livros do Novo Testamento. Veja, o Novo Testamento é o nome dado à coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia, portanto, a parte que eu diria menor em extensão em número de livros, tá? Mas que tem uma grande força e peculiaridade e grande importância para a atualidade, no caso, né? Bom, a palavra Novo Testamento vem do grego kainedaiteke, que significa nova aliança. A própria palavra daiteke, ela tem um pouco o significado de alguém que escreveu um testamento e assim que morreu já deixou de herança, né? Então, um testamento novo dado a nós, uma nova aliança. Aí eu peguei aqui um trecho do documento do Papa Francisco a Dei Verbum, número 20, que, só para ilustrar o que eu estou falando para vocês de maneira bem mais contundente. Veja só, de maneira mais forte. Estes escritos transmitem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Então, veja, o que nós vamos acompanhar agora do Novo Testamento, eles transmitem a verdade definitiva, onde o central objeto é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, e a igreja que nasce no Espírito. Portanto, isso é o Novo Testamento, aqui chancelada, aqui para nós, respaldada nas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, e é um outro documento que eu recomendo que você leia, viu, meu irmão? A Dei Verbum. Tá? Então, o documento não é tão grande, eu tenho aqui meus documentos, mas enfim, para que você possa enriquecer a sua formação a partir dos documentos da igreja. Deu para entender aqui, né? Aqui, a iconografia que eu peguei é a iconografia de Jesus segurando a palavra, né? A escritura sagrada. Amém. Continuando aqui. Ainda no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento 27 livros que estão agrupados. Veja, aqui ao lado eu coloquei uma imagem, como eu fiz na primeira formação, com uma estante com os livros, né? Aqui, os 4 evangelhos, junto aos Atos dos Apóstolos. Eu vou explicar por que está aí, né? Não está embaixo. Tá? Aí vem as cartas paulinas, né? São 7 cartas paulinas, 3 cartas pastorais, né? Enfim, são 9 no total. 7 cartas católicas e o Apocalipse, né? Então, o que compõe o Novo Testamento são os evangelhos, no caso, os 4 canônicos, que são divididos em sinóticos e João, o Ato dos Apóstolos, né? Que para nós é o Evangelho do Espírito Santo, né? Segundo falam alguns biblistas, alguns especialistas, as cartas paulinas, as cartas católicas ou cartas universais e o Apocalipse, já citei aqui para vocês, tá? Vamos lá, para eu fechar essa primeira parte aqui do Novo Testamento, para entrar nos evangelhos. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo iminente. Onde, meus irmãos? Nos escritos do Novo Testamento. Veja que interessante. A palavra que o Santo Padre, aliás, que a Dei Verbum usa agora aqui, no parágrafo 17, é iminente. Se você for ler a Dei Verbum, lá quando fala sobre o Novo Testamento,
eles citam, eles colocam como título a excelência do Novo Testamento, porque essa excelência, essa eminência diz para nós que está um pouco acima do entendimento geral da Bíblia, da sua importância em nível de mensagem apostólica, irmãos. Por aí a análise, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos para os evangelhos. Irmãos, os evangelhos, como eu falei para vocês, eles vêm do termo evangelion, do grego. Mas também tem uma correspondente no latim, evangelium, né, que eu não coloquei aqui, mas fica para vocês de informação. Qual o significado da palavra evangelion? Significa boa nova ou boa notícia. Tá? Em alguns estudos que eu fiz, alguns autores até colocam como que uma boa, não é só uma boa notícia, mas também é uma notícia alegre, uma força nova, uma notícia que gera vitória. Que lindo, né? E se vocês olharem bem aqui embaixo, nas iconografias que eu peguei para vocês, nós temos aqui a iconografia dos 4 evangelistas, né? E aqui tem os animais que os representam. Interessante, né, meus irmãos? A arte cristã, ela sempre representou cada evangelista por um ser vivente, tá? Simbolizando também, aliás, simbolismo extraído, inclusive, da Sagrada Escritura. Eu coloquei aqui em cima, ao lado do texto 4.1, desculpa minha falha aqui, tá, irmãos? 4.1 aqui, o Apocalipse, São João e Ezequiel também falam sobre uma pessoa que tem 4 faces, né? No Apocalipse, por exemplo, fala mais ou menos assim, ó. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto como de uma águia, que são os 4 animais que ilustram e simbolizam os 4 evangelistas, né? Por exemplo, São Lucas, ele tem como, São Mateus tem como representação simbólica o homem, né? São Marcos, o leão. São Lucas tem o boi. E São João tem como simbologia a águia. Tá? Cada um com um significado, obviamente. Tá? Aqui no livro do profeta Ezequiel fala assim: distinguia-se no centro da imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana, quanto o aspecto dos seus rostos tinham todos eles figura humana. Todos os 4 na face, o leão pela direita, o touro pela esquerda e a face da águia, que são os 4 animais que representam cada um. Luiz, por que eles têm essa representatividade? Tem um significado para isso? Claro que tem, irmãos. Por exemplo, Mateus é simbolizado pelo homem porque inicia o seu evangelho pela própria criação humana, pela genealogia, né? É um pouco do que eu entendi nas formações que eu vi em alguns sites. Por exemplo, Marcos, que tem o leão como símbolo, ele inicia os seus escritos falando sobre a voz que clama no deserto, né? O clamor no deserto, o leão que ruge. Eu poderia dizer assim para vocês, né, meus irmãos? Enfim, estão me entendendo? Eu acho que está sendo compreensível para vocês, né? Que mais? Nós temos também Lucas, que é simbolizado pelo boi, né, o bezerro, porque ele começa com um sacrifício. Já João é simbolizado pela águia, porque ele começa com a divindade do verbo. Tem um significado todo importante. Eu confesso a vocês que eu não aprofundei mais a águia, né? Mas tem esse significado da divindade de Deus, a águia. Então, são os 4 evangelhos. Isso não está na apostila. No entanto, eu achei conveniente nós lermos aqui, vermos aqui, porque é uma informação que tem relevância, né, irmãos? Até porque é bíblico. Vamos continuar aqui. Na igreja primitiva, evangelho significa os livros que tratavam da boa nova da nossa
salvação. Aleluia! Tá? Irmãos, o Evangelho, aqui tem as imagens, né? Que eu peguei para ilustrar essa parte, né? A águia, que é São João, o homem, que é São Mateus, o touro de São Lucas e o leão de São Marcos. Gravaram direitinho, irmãos? Tá? Bom, o Evangelho não é simplesmente um gênero literário, mas para nós é a própria pessoa de Jesus. Talvez por isso, irmãos, a Dei Verbo queira colocar como excelência os evangelhos, porque traz para nós a vida, a morte, a ressurreição, os atos de Jesus, a sua obra, que se autocomunica com a força da palavra, com o seu testemunho, confirmado por suas grandiosas obras. Amém, irmãos? Aqui tem uma imagem que eu quis pegar para fazer uma correlação entre os escritos do Antigo e do Novo Testamento, a sua mensagem que desemboca em Jesus. Tá? E aqui na Dei Verbo 18 vai dizer assim para nós, tá? Eu peguei um trechinho aqui para dizer dessa excelência dos evangelhos, no caso, né, irmãos, da sua importância para nós. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, enquanto são, diz a Dei Verbo, o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive sempre. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, que beleza, né, meu irmão? Vamos continuar aqui. Bom, como eu falei para vocês, o Evangelho ele tem uma divisão. São 4 canônicos, sendo que 3 são sinóticos. O que é sinótico, Luiz? A palavra sinótico vem do grego, que tem como divisão simiótico, né, que junta. Sim significa em conjunto. E ótico, visão conjunta. Marcos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, portanto, eles têm estão correlacionados entre eles, meus irmãos. E essa correlação se dá como? Essa sincronia de histórias. Eles contêm inúmeras histórias que estão em comum, estão na mesma sequência. Algumas utilizam exatamente a mesma estrutura no contexto da análise bíblica e também até utilizam as mesmas palavras. É que eu coloquei alguns gráficos, meus irmãos, para termos uma noção do que é isso. Veja, Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Vejam a porcentagem dele em relação aos outros 2 evangelhos. 76% de Marcos está contido em Lucas e Mateus. É a chamada tripla tradição, estão nos 3 evangelhos concomitantemente, com algumas semelhanças, com algumas diferenças, mas apresentam a mesma estrutura, basicamente, né? A dupla tradição, que são informações de Lucas e Mateus, entre eles 2, só tem neles 2, nós temos 23, 25%, tá? Veja só, Mateus tem 18% em Lucas e 3%, perdão, em Mateus e 3% aqui, ó. Só 3% em Lucas, sendo que só 3% é só de Mateus, é só de Marcos, 35% só de Lucas e 20% só de Mateus. Então, eles se relacionam, daí o nome sinótico, uma visão conjunta da vida de Jesus. Amém? Continuando aqui, vamos lá seguir adiante. Quanto ao 4º evangelho de João, né, com a sua peculiaridade, ele basicamente relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, com uma organização diferente, com uma literatura diferenciada, daí ele não ser contado ou agrupado entre os sinóticos, né, meus irmãos? Tá? Algumas narrativas até batem, mas outras não batem com os evangelhos, até se aproximam, mas tem as suas diferenças que fazem com que ele não seja integrado nesse contexto dos sinóticos. Um exemplo disso eu peguei aqui, tá? Aqui a imagem. A entrada de Jesus no templo de Jerusalém,
João coloca lá no início da sua palavra, né, lá no início do seu evangelho, lá no capítulo 2, se eu não me engano, e Mateus, por exemplo, lá no capítulo 20. Qual é a sua diferença? Jesus, no começo do seu ministério, em João, e já Jesus indo para a paixão e morte ali em Mateus, São Mateus. Amém? Continuando aqui, meus irmãos. Qual é a ordem? Qual seria a ordem para ler os sinóticos, Luiz? Veja, na palavra de Deus, nós temos uma organização dos evangelhos, que estão organizados na ordem. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas, para uma ordem mais histórica, digamos assim, para contemplar tudo, nós sugerimos, e isso a apostila faz muito bem, ela sugere uma sequência que começa com quem? Com São Marcos, por ter sido o primeiro a ser escrito, e a sequência é São Lucas, São Mateus e São João, nessa ordem. Sendo que São Lucas, ele também tem uma continuação, né? Não com o mesmo nome. No caso, o Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação daquilo dos escritos de São Lucas. Como assim, Luiz? Quem escreve os Atos é São Lucas também, né? Se for escrever o seu evangelho, e ele vai dizer, inclusive, né, lá que ele relatou algumas coisas que o Teófilo continua relatando outras até a ascensão de Jesus, e ali tem os Atos dos Apóstolos, o evangelho do Espírito Santo. Aqui eu peguei aqui uma ilustração simples, né, para nós termos uma noção, um pergaminho aberto que reúne Lucas e o Ato dos Apóstolos. Alguma dúvida até aqui, meu irmão? Se tiver, depois vocês fazem um feedback comigo, com o Valdinei, tá? O irmão que está na coordenação do ministério hoje, tá? Ou posteriormente. Vamos lá. Vamos agora para as particularidades de cada evangelho. Começamos, então, na sequência sugerida. Iniciemos por São Marcos. Queridos, São Marcos não era apóstolo. Ele era, na verdade, um discípulo dos apóstolos, né? Ele é encontrado, por exemplo, ele era discípulo de São Pedro, por exemplo, ele andou muito com São Pedro. São Pedro cita isso aqui na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Né? Nós temos também notícia dele viajando com Barnabé, com Paulo, lá em Atos, capítulo 15. Tá? Enfim, o ano em que foi escrito o Evangelho de Marcos, né, dizem os biblistas, historiadores da Bíblia, que foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, e tinha como objetivo central mostrar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Esse Deus que age para realizar no nosso meio o reino de Deus. Aleluia! Como ele foi o primeiro a ser escrito, ele serve de base para que sejam escritos também os outros que vêm posteriormente sinóticos, no caso Mateus, São Lucas, São Mateus, São Lucas. Daí essa similaridade entre eles. Vamos lá. Evangelho, olha só, não esqueça de olhar aqui para a iconografia, tá? Aqui, ó, São Marcos com o leão, São Lucas com o boi aqui, o touro, né? Bom, São Lucas, irmão, São Lucas ele era médico, um homem culto, tá? Também não era apóstolo, discípulo dos apóstolos também não era. Ele era de Antioquia, na Síria, tá? Inclusive do meio pagão, né? Ele se converteu. Ele era médico, não só do... Dizem que ele não era, dizem alguns especialistas que ele era não apenas médico do corpo, mas também médico, tipo uma espécie de psicólogo da época, para tratar pessoas com problemas, né, de saúde, enfim, saúde mental, enfim. Tem algumas, onde eu estudei sobre o que foi escrito sobre ele, tem algumas controvérsias em relação à data de criação do seu evangelho, né? Eu vou botar pela apostila que diz no ano 70, mas alguns escritos dizem que é no ano 75, 70, enfim. Foi nesse contexto histórico aqui. Qual é o objetivo de São Lucas? Mostrar que Jesus é cheio de misericórdia.
principalmente para com os humildes. Por isso, ele apresenta Jesus como um grande profeta. Porque qual é a função do profeta, meu irmão? Qual é a função da profecia, você que tem formação dentro do movimento? Ela serve para edificar, exortar e para consolar. Então, ele é o anunciador, até porque São Lucas escreve muito para os pagãos, né? Por ter vindo do mundo pagão, de Antioquia, ele vai anunciar para os pagãos, né? O seu evangelho vai ter essa conotação. São Mateus, não esqueçam, não se confundam, tá? Que nós estamos trabalhando não na organização da Bíblia, que começa com Mateus, nós estamos indo na sequência dos evangelhos, tá? Aqui sugeridas, sendo que Marcos é o primeiro, por ser o primeiro a ser escrito. Enfim, vamos lá. A data em que foi escrito o Evangelho de São Mateus, 85. Quem era Mateus? Esse era judeu, cobrador de impostos, né, descrito lá em São Mateus, capítulo 9, né, quando ele estava lá sentado, cobrando impostos, Jesus vai e convoca-o. Portanto, a linguagem ali vai ser muito mais voltada para o judeu. Né? Inclusive, algumas teorias dão conta de que a primeira versão do seu evangelho foi escrito em aramaico. Né? Eu não aprofundei isso, apenas li. Você vai aprofundar, né, no caso. E depois vem para o grego também, né? Uma outra tradução, beleza? Qual é o objetivo de São Mateus? Mostrar que Jesus é o Messias. Já que ele fala com judeus, que ainda hoje esperam o Messias, no caso, né? Ele fala que Jesus é o Messias, aquele que tem a autoridade, né? No autor ele fala isso no capítulo 28 lá, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Daí, dessa autoridade de ensinar, de converter, Jesus é apresentado por São Mateus como o grande mestre. E fechando o quarto evangelho, nós temos o evangelho não sinótico São João, com as suas grandes peculiaridades, meus irmãos. Veja, o ano que foi escrito o evangelho de São João, perdão, 95. João deixa que o próprio Jesus se apresente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Então, ele mostra um Jesus divino que se mostra como deve ser mostrado, né? O grande rei da glória, né, meus irmãos? Bom, João vai apresentar o Senhor como o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tá? Essa é a dimensão da apresentação sumária de São João. Tá? O que é interessante lembrar aqui em São João? Ele não chama as obras de Jesus de milagres. Essa é uma peculiaridade de São João, meu irmão. Eu vou aqui compartilhar uma outra tela para eu dar continuidade aqui com vocês, rapidinho. Cadê? Eu vou interromper aqui rapidinho o meu compartilhamento. Vou pegar uma outra tela aqui rapidinho, tá? Para mostrar quais foram os sinais que ele fala, né? Ele não chama as obras de Jesus de milagres, mas de sinais, né? Validando, convidando o leitor a ir além dos milagres, né? O milagre ele é um sinal que aponta para a salvação de Deus, que é o próprio Cristo. Nós não ficamos nos milagres. O pregador não prega num encontro os milagres. Ele apresenta os milagres como um sinal para olhar para o Senhor dos milagres, que é Jesus Cristo. Por isso que São João faz isso. Ele apresenta os 7 sinais que aqui estão aqui nessa página que eu coloquei aqui para vocês, na pequena apresentação, né? As bodas de Caná, primeiro sinal, São João 2. A cura do filho de um oficial, lá em São João 4. A cura de um paralítico, João 5. A multiplicação dos pães, São João 6. E aqui no capítulo 6, né, nós temos a grande riqueza da Eucaristia aqui, né, irmãos? Ele vai nos dar toda a
todo o respaldo para a nossa vivência eucarística. Jesus anda sobre as águas, São João 6, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro são os sinais que nos mostram a força de um Deus que tem milagres, sim, mas que além dos milagres é o nosso Deus da glória. Aleluia. Voltamos aqui, tá? Continuando aqui. Acho que deu para entender isso sobre o São João, né? Quem é São João mesmo, irmãos? É aquele que é apresentado como o discípulo amado, né? Ele apresenta lá aquele que uma das eu diria para vocês, uma das cenas mais lindas do Evangelho, na minha concepção, quando eu leio o Evangelho, já li várias vezes os 4 Evangelhos, é João deitado no colo de Jesus para perguntar quem é o traidor. Esse recolhimento no colo de Jesus, essa intimidade de Jesus, né, que mostrada na figura do Filho amado. Aqui tem, ó, na iconografia, aqui a imagem da águia. Amém, irmãos? Continuando aqui, vamos agora para a síntese da pregação de Jesus nos sinóticos, que é uma coisa que eu achei legal aqui dentro dessa apostila, né? Uma espécie de roteiro para nós entendermos. E o principal elemento aqui dessa síntese para nós chama-se Reino de Deus. Irmãos, para entender um pouco disso, o que é bom lembrar? Jesus veio para anunciar e realizar com seus atos e palavras o reino de Deus. Irmãos, este era o fundamento, este era o conteúdo fundamental da pregação de Jesus, nosso mestre de Nazaré, dentro dos evangelhos, tá? Ou seja, assim, no estudo aqui apresentado, é mostrado na boca do Senhor Jesus 106 vezes a palavra reino de Deus. Em alguns casos, ele usa reino dos céus. Tá? No caso de São Mateus, por ser judeu, eles não falam o nome de Deus, usava céu, morada divina. Enfim, dá para entender um pouco disso, né? Ele, por ser judeu, ele não quer falar. O judeu não falava o nome de Deus. Ele chamava outros nomes, chamava algumas consoantes, Yahvé, Jeová, Adonai. Então, São Mateus vai chamar reino dos céus. Você pode perceber na sua leitura depois, tá? Sobre isso. E o que é, Luiz, o reino de Deus? Ele é uma realidade que já está no meio de nós. Por quê, irmãos? Porque é o próprio Cristo Jesus. Ele é o reino de Deus no nosso meio. Se você encontrou Jesus, você já vive esse reino. Agora, olha essa imagem que eu coloquei aqui, irmão. Veja. Essa imagem ela não dá uma noção de reino glorioso. A Jerusalém Celeste, por exemplo, aqui tem até um trechinho que dá para você ler daí. Buscar primeiro o reino de Deus. Pois é. É porque essa é um pouco da visão que nós temos na nossa mente, né? Que nós criamos uma visão de que Jesus, essa seria. Mas, claro, nós vamos para esse reino. Nós iremos um dia chegar, amém, glória a Deus, aleluia, nesse reinado celeste, onde nós temos uma morada para nós lá, temos o nosso lugarzinho, está lá. Bem, só que onde começa o reino? É só lá quando morremos? Não, começa aqui. Em Cristo Jesus, é isso que nós pregamos, é isso que você anuncia, meu irmão. Na sua pregação. Esse reino já está presente no nosso meio, é Jesus Cristo. Quem se achega a Jesus já está vivenciando o reino. E aí, por isso que eu coloquei aqui, que os fiéis que realizam em Jesus os valores do Evangelho, tá, irmãos? Por meio de obras, palavras, com seu testemunho de vida, ele já está transformando a sua vida no reino de Deus em Jesus para os outros. Que bênção! Olha a sua missão como é importante, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Até aqui acho que deu para entender a minha análise. Eu vou continuar aqui para nós irmos já caminhando para o final. Né? Atos dos Apóstolos.
Irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos narra os primeiros momentos das comunidades cristãs, da ascensão do Senhor, aquela promessa maravilhosa que Jesus faz lá em Atos 1:5 e Atos 1:8, né? Sereis batizados do Espírito Santo, vos darei força, serei minhas testemunhas. A partir daí, a igreja em Pentecostes, ela já nasceu. Agora ela é enviada em missão, né? Ela nasceu do coração de Jesus, ali em Pentecostes ela é ungida para a missão. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrita por São Lucas, ela tem essa função de narrar os fatos dos Atos dos Apóstolos. Né? Aqui tem uma imagem que eu quis colocar para ilustrar isso, né? Os apóstolos que agora vão sair em missão. Pedro e Paulo, né, que são as figuras mais eminentes desse momento. Pedro, o nosso primeiro Papa, a sua importância para a fundação da igreja, a sua morte lá em Roma, crucificado de cabeça para baixo, o anúncio entre os pagãos, né, que começa entre judeus e vai para os pagãos, e principalmente Paulo, que anuncia entre os pagãos e propaga o evangelho, tá, juntamente com os outros apóstolos, e dão continuidade à pregação do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tá? Bom, os Atos dos Apóstolos, como eu falei antes para vocês, juntamente com o Evangelho de São Lucas, formam uma obra única, chamada obra lucana. Alguns biblistas chamam também de Atos de Pedro e Paulo, inclusive porque, claro, aparecem outros apóstolos, aparecem sim outras figuras importantes na evangelização desse momento. No entanto, os mais eminentes quem são? São Pedro e São Paulo. Né? Inclusive é a minha paróquia, né, irmãos? Aqui no Guamá. Só para ilustrar aí. Enfim, continuando aqui. A obra lucana, Lucas, São Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos, uma obra única, sincronizada, que dá para ler na continuidade, meus irmãos queridos. Tá, vamos lá. Aqui deu uma falhinha, por favor. Ó, as cartas paulinas. Irmãos, foram escritos por Paulo, claro, Paulina, discípulo de Jesus, aliás, apóstolo de Jesus, e seus discípulos, né? Paulo, depois que encontrou Jesus no caminho de Damasco, né? Nós estudamos isso agora, há pouco tempo, quem participou da formação básica dos Atos dos Apóstolos, de Romanos, nós chegamos a estudar sobre São Paulo, né? Ele teve a visão daquela luz forte que derrubou. Seria o seu batismo no Espírito Santo? Seria o encontro pessoal com Jesus, depois ele foi batizado no Espírito Santo, melhor dizendo, né? Quando ele foi batizado por Ananias. Ele vai redigir as suas cartas, indo às comunidades, fundando algumas, indo a umas já fundadas, como a própria a comunidade dos romanos, que não foi ele que fundou, né? Quem fundou foram judeus que participavam da festa de Pentecostes e que moravam em Roma. Né? Então, ele escreve... Enfim, são informações importantes. São Paulo escreve as suas cartas nas suas viagens, fundando comunidade, visitando comunidade, escrevendo para elas, exortando, formando, ajudando, consolando, enfim. Aí, agora tem uma peculiaridade aqui. Tem a carta aos Hebreus. Eu coloquei carta, percebam bem aqui no lado de carta, irmãos. Eu coloquei um ponto de interrogação. Por quê? Porque para os biblistas, a carta Hebreus não é uma carta, não é uma epístola, e não tem uma estrutura epistolar, como tem as outras, escritas por São Paulo. Então, não é, inclusive, ela não foi escrita por São Paulo, inclusive, né? Ela não tem o mesmo gênero literário, ela é um documento. Então, por isso, eu ainda lembro que antigamente, anos atrás, as pessoas falavam carta de São Paulo aos Hebreus. Depois, com o passar do tempo, os estudiosos viram que não tinha a mesma estrutura de Paulo. Paulo não pode ter escrito essa carta porque não é da sua peculiaridade característica. Entenderam? Amém. Continuando aqui. As cartas universais, as cartas católicas ou escritos pastorais, que tem essa função pastoral de pastoreio, de orientação. Veja,
são epístolas que não foram escritas por São Paulo, tá? Por que são chamadas de cartas católicas? Porque a palavra católica, católicos, significa universal. Porque essas cartas vão ter um sentido universal. E não dirigidas a uma comunidade específica, mas às comunidades cristãs da época. Quem as escreveu? Elas foram nomeadas de acordo com os seus autores. Por exemplo, a carta de São Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de São Judas, São João, que finaliza com o Apocalipse, que também é de São João. Claro, não tem o nome de São João, mas foi escrita por ele também, o evangelista São João. Eu esqueci de colocar aqui, irmãos, do lado da estante, né, dos livros das cartas pastorais. Mas, enfim, depois você pode verificar depois no seu estudo, quando você rever esse vídeo, meu irmão querido, tá? E, por fim, nós temos o livro do Apocalipse de São João. Aí que eu coloquei uma imagem. Irmãos, eu vejo assim algumas pessoas falarem, né? Uma imagem apocalíptica, um filme apocalíptico. Apocalipse para nós é revelação, não é mal. Claro, se você for ler o Apocalipse, eu já li várias vezes. Eu li antes de entrar na igreja, eu lia porque as pessoas tinham medo de ler, né, Apocalipse. Tinham medo das revelações que estavam ali. Eu li por curiosidade, naquele livrinho pequeno, assim, azul. Isso eu era um adolescente ainda, né? Já Deus me preparando para ser um anunciador, talvez, né, irmão? Mas ali você vê as imagens que São João escreve naquele momento. É tudo alegórico, claro, tem a sua alegoria e tem a sua função divina. Não é só alegórico, não é só político. Claro, a Bíblia não é política, a Bíblia não é histórica, embora contenha elementos políticos importantes, históricos importantes, né? Ela tem uma conotação de revelação. E a revelação do Apocalipse não é o mundo das trevas, mas é um mundo salvo na Jerusalém Celeste, que desce do céu para acolher os homens depois da derrota do mal. É isso que fala Apocalipse, né, meu? Você já deve ter lido, né? Se não leu, ainda deve ler. Bom, quando foi escrita a carta, o Apocalipse, o livro, lá em 96 depois de Cristo, para tratar do momento histórico, né, daquela época, que era uma época de perseguição muito forte, muitos cristãos sendo jogados dentro dos coliseus, das arenas, melhor dizendo, para serem devorados. Eles ali a alegoria da grande besta que era o imperador, enfim, que é um contexto, uma conotação histórica assim, mas também tem uma revelação muito bonita no livro do Apocalipse, tá? Por isso, é bom afirmar que não é um livro para trazer medo, é um livro que quer trazer o quê para nós cristãos? Esperança e fé ao coração daqueles que servem Jesus Cristo, daqueles que têm a marca do Senhor. No caso, eu e você, meu irmão pregador da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bom, quinto tópico, nós temos mais 2 tópicos, esse e o 6º, tá, irmãos? Tipos de tradução da Sagrada Escritura para o português. Existem 3 tipos, irmãos. A forma literal, a tradução formal e a formação pastoral, que vão acabar na compilação da Bíblia Sagrada, né, na Sagrada Escritura para nós. Literalmente, nós sabemos que é algo que vem do original, tá? Se for olhar os textos do original hebraico, grego, aramaico, né, tá muito próximo, né, da literalidade. Enfim, o formal é uma tradução que vem do original, que se aproxima muito do original, tá? E que tem escritos um pouco mais, como eu diria para vocês, um pouco mais densos, né? De leitura, de entendimento. Por exemplo, a Bíblia da Teb, tradução da... Cadê essa Bíblia? A Bíblia da Teb, tradução ecumênica, é muito boa, viu? De leitura para estudo, essa Bíblia.
a leitura dela é muito próxima do original, assim como a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho lá no meu quarto. E também a Bíblia do Peregrino, que são traduções que têm essa proximidade com o original. E a pastoral, ela tem uma leitura um pouco mais leve, digamos assim, de um entendimento mais fácil, né? Como a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia pastoral, a Bíblia da CNBB. Tá? A Renovação usa muito a Bíblia da Ave Maria. Se vocês perceberem, algumas comunidades novas, né, adotam também a Ave Maria, mas adotam muito mais a Bíblia da CNBB. Né? Inclusive, eu tenho lido também bastante a Bíblia da CNBB. Mas, claro, né, como eu, na Renovação, comecei com a Bíblia da Ave Maria, é costume ter, né, essa Bíblia na mão, com aquele zíperzinho, né? Que dá um orgulho ter aquela Bíblia na mão, né, irmãos? Mas o ideal mesmo é pegar a Bíblia da CNBB. Tem que continuar usando a Ave Maria para encontros, mas leitura, CNBB, Jerusalém, é muito boa, TEB, para estudo bíblico. Aí eu estudo hoje com essa Bíblia aqui, da Ave Maria, de estudos, um pouco mais grossa, vai ter um rodapé maior. Tem muitas informações interessantes aqui, tá? Mas para uma leitura melhor, mais próxima do original, se você quiser, claro, Jerusalém é recomendável. Né? Que mais nós temos em nossas casas, né? A TEB também. Mais difícil ter a do Peregrino, que é um pouco mais grossa, né? Enfim, é isso em relação às traduções, meus irmãos. Tá? Se você puder adotar a da CNBB como leitura diária, faça isso. Use a Ave Maria para uma leitura mais de encontro, tá bom? A pastoral é um pouco mais usada pelos irmãos que têm muito uma ligação com a questão social. Não que nós, de Renovação, não tenhamos essa ligação com o social, né? Mas nós unimos social e espiritual. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Alguns dissociam isso. Oração e ação estão juntas. Não tem como amar a Deus e não amar o irmão de São João. Entenderam? Mas alguns dos pastorais, até algumas traduções, tem algumas coisas que a gente releva aí que fogem um pouco aqui do ensinamento da igreja, né? Mas, enfim. Mas serve muito bem para uma leitura fácil, uma leitura boa, né? A leitura da Bíblia pastoral também. Bom, para fechar o meu ensino, meu irmão querido, minha irmã querida, eu fecho com as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita. Hebraico, aramaico e grego, vocês sabem muito bem que os judeus, eles fizeram um cânon, já vimos aqui isso, num outro ensino, um cânon que só considerava livro inspirado com língua hebraica. Essa língua aqui. Eles tiraram os livros aramaico e grego, né? Nós temos livros, a maioria, na verdade, né, meus irmãos, dos livros do Antigo Testamento, a maior parte é escrita em hebraico, a grande maioria, acho que foram escritos em aramaico. Grego, meu exemplo, Tobias, em aramaico também, Tobias, Judite, Esdras, Jeremias, Gênesis, tá? Grego ainda, algumas leituras, Sabedoria, Macabeus, Eclesiástico. E o Novo Testamento foi escrito em grego com uma, como eu falei para vocês agora, eu não aprofundei isso, com uma peculiaridade. São Mateus, eu não aprofundei, isso foi uma informação que eu tive, tá? Eu não aprofundei isso, não posso lhe dar um respaldo maior, mas alguns biblistas que eu li dizem que Mateus foi escrito de imediato. A primeira tradução foi em aramaico, depois que foi escrita em grego. E todo o Antigo e Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Concluindo, irmãos, eu vou concluir com 2 textinhos aqui, grandes, né, por sinal. Vamos lá. Aqui da Evangelii Gaudium. A evangelização requer a familiaridade com a palavra de Deus. Isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos de renovação carismática propunham um estudo sério e perseverante da Bíblia
e promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Então, aqui na Evangelho, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele nos chama a um estudo sério e perseverante. Nós, Renovação Carismática, enquanto membros da Santa Igreja Católica, nós somos convocados a ter um estudo sério e perseverante da Sagrada Escritura, para promover uma leitura orante, pessoal, comunitária e enriquecedora, irmãos. Fechando, diante das exigências do nosso tempo, possamos nós, pregadores, com disciplina, tá? Ou seja, estar de maneira rígida estudando, de maneira controlada, de maneira responsável, e sensibilidade na leitura atenta e transformadora da palavra de Deus, tornando-nos capazes, veja bem, capazes, melhores, né, irmãos? De um autêntico testemunho evangélico, de uma proclamação convicta e ardorosa do reino de Deus, já presente entre nós, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Irmãos queridos, finalizamos aqui esse momento de formação. Fechamos aqui o Novo Testamento, juntando as duas formações para a temática, a história que a Bíblia conta, para nos dar embasamento para um estudo. Veja, agora cabe a você aprofundar isso estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Eu estou dando continuidade, que eu quero vencer a Bíblia, né? Eu quero concluí-la, eu quero ler toda a Bíblia, né? E você já está fazendo esse propósito com uma leitura pessoal, transformadora, para que você possa depois anunciar essa transformação aonde você for? Faça isso. Falei na última aula e vou falar agora. A Bíblia tem 1.334 capítulos. Dividido isso por um ano, 365, dá mais ou menos 3,5 capítulos por dia. 15 minutos, irmãos, nosso tempo. Será que não dá para você fazer isso todo dia? Já entendendo o que nós entendemos aqui hoje, na última formação, nos capacitando a melhor anunciarmos a palavra de Deus. Irmão, você é convidado a ser um arauto bem formado para anunciar de maneira profética e contundente e responsável a palavra de Deus. Nós não pregamos achismos, nós pregamos a verdade do Evangelho. Então não pregue da sua cabeça, pregue da interpretação da igreja. Amém? Vamos rezar. Senhor Jesus, derrama agora o teu Espírito Santo de poder, de entendimento, aquele que vai me ensinar todas as coisas, aquilo que eu aprendi da tua palavra. Dá-me agora a sabedoria para bem experimentar o que eu estudei, dando-me informação, base, respaldo para anunciar melhor, não melhor que os outros, mas melhor para os outros a tua palavra, Senhor. Derrama teu Espírito Santo de poder nesta hora, capacitando teu servo na leitura e na unção do Espírito. E ela canta, lavandachura, ele canta, lavalai. Vem, Espírito Santo, e com a tua força transformadora, renovadora, renova o nosso entendimento daquilo que é teu, para nós fazermos a tua vontade e não a nossa vontade, no anúncio profético da tua palavra. Unge cada boca do pregador que está ouvindo, que está participando desse encontro de formação e de oração. Unge cada um deles, Jesus, unge cada um de nós, para que possamos anunciar com intrepidez a tua palavra, com milagres, sinais, prodígios e com vidas convertidas. Assim seja. Amém. Irmão, ficamos por aqui e até a próxima formação. Fique com Deus, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.